Homens e mulheres estão vivendo cada vez mais. Muita gente ainda não sabe, mas os bebês que estão nascendo agora podem passar fácil dos 120 anos. Mas qual é o limite? Um cientista britânico que esteve no Brasil essa semana afirma que em breve o ser humano pode chegar aos 1000 anos. É possível? Essa é a nossa reportagem da semana. A ciência desafia os limites conhecidos pelo homem. Será que os bebês nascidos hoje vão viver centenas, milhares de anos? Isto é imortalidade e nós caminhamos através de várias tecnologias para isso, para viver eternamente. Júlia tem apenas 5 meses. Nasceu justamente numa época em que os cientistas se perguntam quanto tempo uma pessoa é capaz de viver. 5 de março de 2017. Essa foi a data que Júlia nasceu. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro é de, em média, 75 anos. Mas com os avanços na medicina, Júlia e toda a geração dela podem viver muito mais. Para os médicos, ela tem grandes chances de se tornar uma centenária. Doutor, então quer dizer que a Júlia pode viver 120 anos. Isso é real, uma possibilidade real. É uma grande probabilidade e viver até 100 anos, esperamos, com saúde. Os pais de Júlia acham estranho. É uma marca muito ousada, né? Mas o futuro, né, está aí aberto para essas possibilidades, né? Se ela tiver uma qualidade de vida até os 120 anos, eu acho incrível. Assim, tem muito mais coisa para viver, né? Muito mais experiências. Mas como uma pessoa pode viver tanto e com saúde? Para responder essa pergunta sobre o nosso futuro, é preciso antes dar uma olhada no passado. Para se ter uma ideia, no século XVIII as pessoas viviam em média até os 29 anos. O que você acha de uma vida acabar aos 29 anos? É muito cedo, né? Falta muita coisa para fazer, né? As mortes precoces eram provocadas muitas vezes pelas péssimas condições de higiene, a falta de remédios e o tratamento para doenças até então desconhecidas, como a varíola e as gripes. Com o passar dos anos, medicamentos e vacinas foram criados, a qualidade de vida melhorou e o número de mortes precoces caiu. A primeira grande mudança aconteceu exatamente na década de 30, 40 do século passado. A descoberta da penicilina, do antibiótico. Isso deu um salto na nossa expectativa de vida. Tá? Nós não morremos mais de infecção, que era o que mais matava. Hoje moram no planeta 7 bilhões e meio de pessoas. Homens e mulheres que vivem, em média, 71 anos. No Brasil, em 1940, a média nacional era de 45 anos. A expectativa de vida aumentou 30 anos. Muito disso graças ao avanço da tecnologia. O aparecimento das ressonâncias magnéticas, dos remédios, dos tratamentos mais precisos, com menos sofrimento, com menos efeitos colaterais. Em países mais desenvolvidos, como o Japão, a idade média da população já chega aos 83 anos. A região de Okinawa, no sul do país, é conhecida como a Terra dos Imortais. Isso porque lá há mais de 400 moradores com mais de 100 anos de idade. Eu acho que o pessoal está se cuidando melhor. A alimentação balanceada, atividade física, na verdade, é essencial hoje, né? Dormir melhor. Para alguns cientistas, 100 anos será muito pouco. É o que acredita a bióloga Elizabeth Blackburn, vencedora do Prêmio Nobel de Medicina. Ela considera a velhice uma doença e, sendo assim, pode ser tratada e evitada. Uma ideia compartilhada por outros especialistas. A partir do momento em que a velhice for reconhecida como doença, nós vamos ter produtos para combater a velhice. Então isso só vai fazer com que a gente possa viver muito mais.
O sonho de ser imortal inspira a ciência há anos. Algumas teorias parecem ter saído de filmes de ficção científica. Uma delas prevê que no futuro as pessoas vão poder comprar órgãos saudáveis para substituir os que estão com problema. Imagine, por exemplo, um paciente com problema cardíaco. Ao invés de ficar na fila do transplante, ele vai poder comprar um coração sob medida, feito a partir de um coração de cadáver reconstruído com células do próprio paciente. Será o fim dos casos de rejeição. Estranho, né? Mas se der certo, pode ajudar bastante. E que tal substituir um osso quebrado por um novinho, feito numa impressora 3D? Você tem uma fratura grave, onde você teve uma perda óssea, você não vai precisar colocar mais metal, você não vai ficar mais dependente de cadeira de rodas. Você faz um scanner da sua perda, coloca numa bioimpressora, junto com o seu sangue, ele vai produzir um osso vivo que vai ser colocado em você e você, depois de uma semana, sai andando normalmente. Segundo os pesquisadores, as duas técnicas já estão em testes e em menos de 10 anos vão ajudar a salvar vidas. Outra ideia surpreendente vem do bilionário russo Dmitry Itskov. Ele já investiu milhões de dólares na busca pela imortalidade. Um dos projetos é fazer um download do próprio cérebro, ou seja, transferir a memória dele para um computador. Assim, o bilionário poderia viver eternamente. Fazer um download da sua memória, do que você é, e colocar esse download num robô. Projeto Avatar. Aí você vai viver eternamente, porque você não vai ter o corpo, mas você vai ter a cabeça. As pesquisas mais realistas estão relacionadas às chamadas células-tronco, estruturas capazes de dar origem a outras células. Dos 20 aos 30 anos, nossas células-tronco também são jovens e conseguem repor 100% dessas células que nós perdemos. A má notícia é que a partir dos 30 anos, nós não mais conseguimos repor 100% do que perdemos por apoptose. Portanto, a partir dos 30 anos, nós começamos a envelhecer. O objetivo dos cientistas é substituir essas células desgastadas por outras mais jovens. Assim, seria possível não só retardar o envelhecimento, como envelhecer com uma boa qualidade de vida. Se nós conseguirmos repor essas células progenitoras jovens, nós vamos envelhecer a partir dos 40, a partir dos 50, a partir dos 60, a partir dos 100 anos. Então nós vamos viver dos 20 aos 100 anos jovens. Pele bonita, cabelos pretos, coração fluindo bem, raciocínio, memória, força. E não perdendo tudo isso gradativamente a partir dos 30 anos até o envelhecimento. Nós começamos trabalhando com sangue de cordão umbilical. Para quem não coleta o cordão umbilical, a segunda opção é a polpa do dente de leite. A célula tem que ser jovem, por isso tem que ser dente de leite. Afinal, mais do que viver mais, o que as pessoas querem é viver bem. Se eu tivesse saúde, integridade física e intelectual e mental, aí eu aproveitaria trabalhando mais, me divertindo, ajudando as pessoas, construindo um legado maior para o mundo e para a sociedade. O professor inglês Albert de Grey é um dos mais conhecidos e polêmicos estudiosos do envelhecimento. Ele está no Brasil para uma série de palestras e conversou com o repórter Luiz Gustavo, em Belo Horizonte. Obrigado, Bob. Albert de Grey tem 54 anos. Começou a carreira na área de ciência da computação, mas desistiu da profissão para investir em outro ramo, a biomedicina. Foi com o estudo das células que ele chegou a uma teoria que chamou a atenção do mundo. O ser humano pode viver até 1000 anos. Ele explica como isso é possível comparando o homem ao carro. Cars are never designed to last 100 years. Segundo ele, o carro não é feito para durar 100 anos, mas, com os reparos certos, isso é completamente possível.
Com o corpo humano, seria a mesma coisa. Se for bem cuidado, o homem pode viver muito tempo, até 1000 anos. There is no reason why we should not live to 1000. De Grey acredita que a solução para combater o envelhecimento está na saúde das células. Ele explica que esse é o grande desafio da ciência hoje, descobrir o caminho para tratar as células do corpo humano. E afirma, quando esses tratamentos forem descobertos, não haverá limites para o quanto um ser humano pode viver. There will be no limit to how long we can live. De Grey não defende a imortalidade. Para ele, o objetivo principal é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Há 12 anos, o Instituto Americano lançou um desafio. Quem conseguisse provar que a tese do professor estava errada, ganharia o equivalente a 70 mil reais. Até hoje, ninguém conseguiu. Mas e nas ruas? O que será que as pessoas pensam sobre a possibilidade de viver 1000 anos? Se for com saúde e cabeça boa, que sejam 2000. De Grey ajudou a criar uma fundação para arrecadar dinheiro e realizar pesquisas sobre terapias de rejuvenescimento. O nome da fundação não poderia ser melhor: Matusalém, uma referência ao personagem bíblico que, segundo o livro sagrado, viveu quase 1000 anos. O professor vai além. Garante que, se houver investimento, em cerca de 20 anos, as novas tecnologias vão se juntar à medicina e permitir que as pessoas vivam mais. A gente vai poder ter mais tempo para aprender, para evoluir, para fazer mais coisas, né? Para aproveitar mais as pessoas que a gente gosta. Eu acho que é tudo de bom. Enquanto a ciência não descobre o remédio anti-velhice, o melhor é cuidar da saúde pelos métodos tradicionais, ter uma alimentação saudável e praticar exercícios. E esperar que bebês como a Júlia, que você conheceu no começo da reportagem, aproveitem as novidades que vêm por aí. É muito legal, assim, saber que ela tem essa possibilidade de viver tudo isso e viver bem.